Bom dia, meus irmãos da Congregação Presbiteriana Mindu e, eventualmente, a todos aqueles que, porventura, também participem da devocional que iremos iniciar agora. A nossa devocional, ela será no Salmo 57. Eu farei a leitura, portanto, por enquanto, de um único versículo, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a viver por ela, nos ajuda, Pai, na condução do teu Espírito, a aplicar em nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, nos dirige nessa devocional. Nós choramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo, o Salmo 57, ele foi escrito num contexto em que Davi poupa a vida de Saul quando Saul entra na caverna. A ideia do salmo, quando ele fala, por exemplo, no versículo 4, de animais selvagens e predadores, de modo geral, ele usa a expressão leões, é porque a ideia é de um deserto. E ali no deserto você tem muitos animais perigosos que, eventualmente, você pode ser alvo desses animais. Mas no versículo 8, o salmista, ele fala numa esperança no amanhecer. Ainda que seja no deserto, ainda que exista o perigo da noite, ainda que muitos problemas, muitas complicações possam ocorrer no deserto, a esperança do amanhecer, ela vem no versículo 8. Nesse contexto, irmãos, o 1 Samuel 24, eles nos mostram em que contexto Davi estava no momento em que Deus o inspirou e o conduziu para escrever esse salmo. Em 1 Samuel 24 nos diz que quando Saul voltou de perseguir os filisteus, alguém disse para ele que Davi estava no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e ele entrou ali naquela caverna a aliviar o ventre. A ideia é que ele foi fazer necessidades. Ainda nesse mesmo versículo, versículo 3. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Eu estou lembrando aos irmãos que Saul estava perseguindo Davi e Davi estava tentando fugir de Saul. Continuando aqui no versículo 4. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa. O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Entendo, irmãos, que Davi teve uma oportunidade aqui de resolver essa questão em que ele estava sendo perseguido, mas ele não fez. E não fez porque ele entendeu que não era correto, não era direito. Ali ele informa aqui que ele é ungido do Senhor. Então ele não tinha essa autoridade de estender a mão contra o ungido do Senhor. Nessas circunstâncias é que Davi escreveu esse salmo. E preste atenção que aqui eu tenho, no versículo 1, ele diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele usa 2 vezes a expressão misericórdia. Em alguns textos, na segunda palavra, algumas Bíblias usam a expressão tem piedade. A ideia aqui, irmãos, é um pouco diferente. A palavra misericórdia, muitas vezes traduzida do hebraico, ela, na realidade, na língua lá do hebraico, ela tem significados um pouquinho diferentes. A ideia aí é mostrar favor.
é ser favorável, é ser propício. Então é como se Davi dissesse: Senhor Deus, seja favorável a mim. Numa outra tradução tem a expressão agraciar-me, ou seja, de Deus ser propício, de Deus estender um cuidado a ele. Então é nesse sentido a palavra misericórdia. E aí tem uma outra palavra para que a gente possa se situar bem, a palavra refugiar, o verbo refugiar aí. A ideia aí, irmãos, é o que está escrito: busca de proteção, busca de um lugar seguro, um lugar onde não vai haver possibilidade, um lugar onde não vai haver como o inimigo nos alcançar. Ali nenhum predador, ali nenhum inimigo, nenhum adversário, ninguém vai chegar, porque ele está protegido, ele está num refúgio, num lugar inacessível aos inimigos. Uma outra expressão que aparece aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. A ideia da sombra das tuas asas é uma metáfora, a ideia de uma ave que estende as suas asas, e debaixo dessas asas eu encontro sombra, eu encontro cuidado, eu encontro refúgio, eu encontro proteção. Essa expressão ela não é de todo desconhecida de quem lê o Salmo, porque em Deuteronômio 32, o Senhor Deus, a partir do versículo 9, ele nos diz aqui, novamente ele usa essa figura de linguagem. Deuteronômio 32, 9: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, achou-o numa terra deserta, e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Então aqui a ideia de Deuteronômio também nesse sentido, a ideia de uma águia. E lembrando aos irmãos que, em muitos casos, a ideia de águia é uma ideia do divino, é uma ideia que leva à compreensão da questão da divindade. Lembrando dos 4 seres viventes, em que a águia aparece ali, o rosto como de águia, e muitos exegetas entendem ali que é uma menção ao divino. Em Êxodo 19, a partir do versículo 4, também está escrito alguma coisa: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. E aqui, irmãos, é um ato redentor de Deus em relação ao seu povo. E aqui aponta para a aliança de Deus. Há um detalhe também, que a própria Arca da Aliança tem o querubim que fecha as suas asas ali, e ali ele está sob a tampa do propiciatório. Temos aqui também a questão dos serafins, em Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Então vejam aqui a ideia dos serafins ao redor do nosso Senhor Deus. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui a gente tem também essa expressão de ficar debaixo das asas, da sombra nesse sentido, nessa figura de linguagem, em outros salmos, no Salmo 36, no Salmo 61, no Salmo 91, Então a ideia aqui é estar debaixo da proteção divina, debaixo do cuidado de Deus, e aqui eu volto a falar, a aliança do Senhor com o seu povo, aliança tal que ele estende as asas e protege o seu povo, porque é o seu povo, porque ele tem aliança com o seu povo. Uma outra palavra que aparece aqui, irmãos, é uma palavra bastante complicada, bastante aflitiva. Versículo 1, novamente: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A ideia de calamidade aqui, irmãos, é uma ideia de abismo. Imagine, você você não tem para onde ir, você olha para trás e não tem como voltar, e à sua frente é um grande abismo. A ideia é essa, a ideia de ruína, de destruição.
Na versão King James, ele usa a expressão o perigo que me persegue. Então, a calamidade aqui é algo terrível, é algo muito, muito ruim, é algo que deixa os homens literalmente apavorados, amedrontados, porque é algo destruidor e vai alcançar o homem em todos os seus sentidos, pode ser no sentido físico, no sentido do seu coração, da sua alma, do seu todo. Então, calamidade aqui, irmãos, é essa expressão aqui. E o salmista, ele diz assim, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, ou seja, Senhor Deus, seja favorável a mim, porque eu estou me refugiando, a minha alma, o meu ser todo, ele busca a tua proteção. Debaixo das tuas asas me abrigo, e a ideia aqui, eu penso que é uma ideia de que eu faço parte do povo da tua aliança, e eu faço isso até que essas calamidades cessem, elas acabem. Aqui, irmãos, vamos ver aqui agora o restante dos salmos, a condição do salmista. No versículo 4, nos diz aqui, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Davi estava numa situação de conflito. O tempo todo Davi teve que usar da espada, teve que enfrentar várias batalhas, e ele compara aqui os homens a leões, com aquela avidez, com aquele desejo profundo, aquele desejo bem definido de devorar os filhos dos homens. E ele diz que lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, a guerra que cerca, que é complicada e que entristece, que angustia todo e qualquer homem. No versículo 6, ainda falando dos inimigos, ele diz, armaram rede aos meus passos. É uma armadilha. A ideia de rede aqui é uma armadilha. E essa armadilha é perigosa, porque à medida que eu ando, a rede pode me cercar e eu não tenho como me proteger. Então, a ideia aqui é armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Há uma certa tristeza, há uma certa angústia do salmista, a alma dele está abatida, ele continua, abriram cova diante de mim, apontando para a morte iminente. Então, ali, a ideia é que ele está a ponto de morrer e por isso os inimigos abriram cova diante dele. Essa é a condição do salmista. Nesse sentido, por isso que o salmista aqui, no versículo 1, ele pede o favor de Deus, ele se refugia em Deus e ele busca abrigo debaixo das asas do Senhor até que essas calamidades cessem. Irmãos, aqui, uma informação que eu penso ser importante, essa ideia de calamidade, muitas vezes existem muitas pessoas, muitos cristãos que pensam que eles nunca passarão por nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de situação limite, de situação muito complicada de se viver. Em Eclesiastes 9, a partir do versículo 12, nos diz algo, uma informação muito importante. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, aqui, o homem não sabe, o homem não tem como prever, o homem não tem como antecipar essas possíveis calamidades. E olha o que ele fala aqui, é como uma rede traiçoeira que prendem, que apanham os peixes, e os homens também são apanhados nessa rede. A mesma expressão que o salmista usa lá no versículo 4. E como os passarinhos que são presos com laço. O passarinho não espera que isso aconteça. E numa situação que não se pensou que poderia ocorrer, eles são presos pelo laço. Da mesma forma ocorre com os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando ela, de repente, quando ele menos espera, ela cai sobre eles. Aqui, irmãos, a ideia de calamidade nas Escrituras, a ideia de algo tão terrível, a ideia de algo que seja tão no limite da capacidade humana, normalmente se refere a três coisas. Se refere à guerra,
se refere à fome e se refere à peste. A ideia de peste aqui é alguma doença que ela, de tal forma, ela é tão perigosa que dizima, que mata os homens. E não há, muitas vezes, possibilidade dos homens enfrentarem essa peste. Em Jeremias 21, a partir do versículo 8, as Escrituras nos dizem, naquela situação de juízo de Deus sobre Israel. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Então vejam só, aqui Deus coloca duas possibilidades, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas ele continua, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Então aqui ele fala que há uma possibilidade de escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. E aqui, irmãos, eu faço menção que o caminho da vida é Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus nos diz, Cristo nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, se não for por Cristo, se não for por através de Cristo. Então, o caminho da vida é óbvio, as Escrituras apontam para ele, e o caminho da morte é a rejeição a esse mesmo Cristo. Ainda com relação a essa questão da guerra, da fome e da peste, nós temos um outro texto, esse texto que eu li em Jeremias, em Ezequiel 6, nos diz a partir do versículo 11, assim diz o Senhor Deus, também no contexto, irmãos, de juízo, bate as palmas, bate com o pé e diz, por todas as terríveis abominações da casa de Israel. É, portanto, o juízo de Deus sobre Israel. Pois cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Aqui também a ideia de juízo. Em Apocalipse 6:8, quando é aberto o quarto selo, vamos ler aqui a partir do versículo 7, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui a ideia de espada, de fome e mortandade, aqui a ideia de uma doença e também por meio das feras da terra. Então vemos aqui quarta parte dos homens sendo aniquilada por essa praga, pela espada, pela fome e pela doença. Então, irmãos, a ideia de calamidade, ela passa normalmente, sempre, quase sempre, por guerra, ela passa por fome, ela passa por peste. E em muitas ocasiões, os homens passaram por isso, povos de vários tipos de etnias já passaram por isso. Lembrando aos irmãos que já ocorreu uma guerra que alcançou praticamente o mundo inteiro, em que morreram muita gente, em que houve muita fome, e uma guerra terrível que devastou praticamente todo um continente. E isso não é um acontecimento tão antigo. Ele ocorreu no século XX, e ali, irmãos, não faz muito tempo que isso aconteceu. E temos outras situações que já ocorreram no nosso mundo, em que também houve fome, em que também houve guerra, e que também houve a peste. Aqui nós lembramos aos irmãos, por exemplo, da peste bubônica, da gripe espanhola, e de tantas outras pestes que levaram à mortandade muitos homens. Aqui em Lamentações, nós vemos aqui a questão da fome, Lamentações 4, no versículo 4, a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca, os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Então imagina a criança que ainda mama, ela fica
ela fica pegada pela sede ao céu da boca, a língua como se gruda na boca, porque ela não tem o que beber, o que mamar, o que não tem leite, não tem nada, não tem pão. E não há ninguém que possa suprir isso. Ainda em Lamentações, no versículo 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Não há o que comer, irmãos. E aqui, vejam só que coisa terrível, em Lamentações, no capítulo 4, no versículo 10, as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, irmãos, a ideia de calamidade, ela vai passar, no caso de Davi, era uma questão de guerra, era uma questão de um conflito em que ele tinha que puxar da espada, em que ele estava sendo perseguido, mas podemos pensar a ideia de calamidade como guerra, como fome, como peste. Como aplicação, irmãos, vamos pensar um pouquinho na questão da aplicação, lembrando, irmãos, aqui no versículo 1, que a ideia de misericórdia é uma ideia de receber o favor de Deus, é uma ideia de Deus ser propício a quem pede esse favor, essa misericórdia. E aqui, irmãos, em Lucas 18, o nosso Senhor, ele apresenta, ele conta uma parábola aqui, Lucas 18, a partir do versículo 9. O nosso Senhor Jesus aqui falando, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele aponta para si, ele fala de si, ele fala da sua própria justiça, e ele crê que essa justiça o recomenda, essa justiça o torna possível de receber a bondade de Deus. Agora vejam como é que o publicano ora. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pecador. Ele reconhece a sua condição de pecador. E ele diz, ele não ousa nem levantar os olhos no céu, mas ele pede que Deus seja propício, seja favorável a ele. O Senhor Jesus diz aqui, versículo 14, digo-vos que ele fala do publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ele fala agora do fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, preste atenção aqui, irmãos, que a questão da justiça própria, ela não vai de forma alguma nos aproximar de Deus, porque a nossa justiça, Isaías chega a dizer, são como trapos de imundícia. Ela não nos recomenda, ela não é uma justiça no sentido de que podemos pedir a Deus que ele nos ouça em função dela. Por isso que o salmista aqui, nessa expressão misericórdia, ele pede o favor de Deus. Ele pede o favor de Deus. Aqui, irmãos, quem foi justificado? Justificado foi aquele que reconheceu a sua indignidade. Lembrando aos irmãos, lá de Efésios 2, ainda em relação a Cristo, porque eu vou falar aqui também da aliança, uma vez que a ideia que sob a sombra das asas, a ideia do povo da aliança, Efésios 2, a partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entendam que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo aos discípulos e não a qualquer homem. Então aqui, irmãos, uma vez que o Deus vivo se encarnou,
O Deus vivo andou como se fosse um homem e entregou a sua vida na cruz para que o sangue por ele derramado pudesse expiar os pecados, justificar aqueles homens que pertencem a ele. Então aqui, a aliança de Deus com o seu povo, e vejam aqui o versículo 10, para as obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então há um propósito de Deus para esses homens, e esse propósito é que eles possam fazer a obra de Deus para que eles possam ser úteis ao reino de Deus. Aqui no versículo 2, o salmista, ele nos diz algo bem interessante. Versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus executa por meio dele. Deus age por meio dele. E aqui eu lembro da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, em que o apóstolo Paulo pede para que com a mesma consolação que somos consolados por Deus, possamos de igual modo consolar a outros que estiverem passando por algum tipo de tribulação ou angústia. Então, da mesma forma que Deus nos consola, devemos também ser instrumentos de Deus para consolar aos outros. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aqui, irmãos, ainda voltando aqui ao Salmo, prestem bem atenção como o salmista se coloca em relação à sua convicção, à sua certeza da ação de Deus em sua vida. Eu vou reler aqui os versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Vejam só o versículo 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ainda que eu esteja vivendo no tempo da calamidade, ainda que a guerra, que a fome ou a peste estejam me alcançando, ou aqueles que estão ao redor de mim, ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Versículo 7, vejam só como é que está o coração do salmista. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. A versão King James usa uma outra expressão. Ele diz aqui que o coração dele não teme, não tem medo. Não tem medo, porque ele está sob os cuidados de Deus. Ele está debaixo da sombra do Deus Altíssimo. Então, ocorra o que ocorrer, aconteça o que acontecer, o salmista, ele pertence, ele é de Deus. Então, Deus vai cuidar dele no sentido de que, ou nessa vida, ou por toda a eternidade, mas ele tem essa convicção de que ainda que a peste, a guerra ou a fome o venha alcançar, ele é de Deus, ele pertence a Deus. Então, a convicção dele é nesse sentido. Versículo 8. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, quando amanhecer, quando começar o dia, desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Ele quer louvar o Senhor Deus, porque amanheceu, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. E na medida que, após uma tempestade, após uma tormenta horrível, os céus demonstram claramente que amanheceu, começou um novo dia. Versículo 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A misericórdia de Deus nos alcança nessa vida, ou, se ele nos levar no tempo oportuno, no tempo dele, nos alcança pela eternidade para aqueles que pertencem a Cristo. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Versículo 11. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória.
Ó Deus, em toda a terra esplenda a tua glória. Esse versículo 11, ele aparece 2 vezes no Salmo. Ele também aparece no versículo 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Irmãos, para encerrar, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma busca refúgio, busca abrigo, busca proteção. Debaixo das tuas asas, Pai, eu me protejo, eu me abrigo, porque eu creio, Pai, que eu sou do povo da aliança, daquele que são teus, Pai. E eu fico até que passe as calamidades, até que as calamidades cessem. E de uma hora ou outra, elas vão cessar. Ou aqui, ou na eternidade, quando na Nova Jerusalém, aqueles que são de Cristo poderão usufruir da bondade, da benignidade, do amor de Deus, e Deus habitará com esses homens, será o tabernáculo, fará um tabernáculo junto com eles. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vamos orar, irmãos, encerrando a nossa devocional de hoje. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Muitas vezes ficamos amedrontados, ficamos com receios, com temores em relação a calamidades de um modo geral. Ficamos muitas vezes, Pai Santo, com medo de partirmos desta vida. Ó Deus, nos dá vigor, nos dá força para que possamos ter essa convicção do salmista, essa convicção de que estamos debaixo das asas do Senhor, essa convicção de que Deus é o meu refúgio, o meu baluarte, que Deus é o meu quinhão, tudo que tenho é Ele, não preciso de mais nada. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, renova as nossas forças, Pai, e que nos protege, Pai, e nos dá um vigor no sentido de que, independentemente de como e se até a calamidade venha me alcançar, mas eu vou estar abrigado, e eu tenho aquela certeza, aquela convicção de que eternamente eu serei objeto, eu serei alcançado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua benignidade. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu encerro aqui a devocional e peço a Deus que tenhamos uma semana tranquila e que o nosso Deus possa aquietar os nossos corações e nos deixar em paz e nos proteger, Pai, da calamidade ou do que quer que seja. Uma boa semana para os irmãos. Em Cristo Jesus, que eu desejo aos irmãos. Até outro dia, meus irmãos.